E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo. Eu sou Marcos Paulo e este é o canal Transporte Metroviário. Para começar, eu quero que você, primeiramente, se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui, ou se por acaso caiu de paraquedas, né, nesse canal. Aí, depois de ter feito isso, você pode ativar o sininho para receber as notificações e aí você vai ficar sabendo assim que um vídeo meu for publicado, tá certo? Beleza, pessoal. Vou começar com vocês, né? Falando com vocês sobre quem que é melhor. É o metrô de Brasília ou o metrô de São Paulo? Eu vou responder praticamente nesse vídeo, tá certo? Bom, eu vou contar só para resumir, porque eu já falei até nesse canal como que eu conheci o metrô de Brasília, né? Lembrando que os trens do metrô de Brasília se parecem muito com o metrô de São Paulo. A diferença é que aqui tem 4 vagões e o metrô de São Paulo tem 6 vagões, tá certo? Beleza. Eu vou resumir só um pouquinho como que eu conheci, né? Como eu conheci, né? Desculpa falar errado. Eu conheci no dia 14 de julho de 2009. É o terceiro sistema que eu conheço, tá? Depois do metrô de Belo Horizonte, tá? Porque o metrô de Belo Horizonte eu conheci quando eu era criança, né? Quando eu era criança. Beleza. Aí a gente foi passear e tal, tudo mais. Só para resumir um pouquinho, tá, gente? Porque a história é um pouco longa, né? Essas coisas assim. Bom, por que eu tô fazendo essa pergunta? Quem que é melhor, se é o metrô de Brasília ou se é o metrô de São Paulo? Vamos lá, vamos ver as diferenças aqui. Como eu já falei, em questão de número de vagões, tá? Vou repetir. Tanto os trens da série 1000 quanto da série 2000 tem 4 vagões, cada um. Aí muita gente acha o metrô muito pequeno, né? Não tem muito ar-condicionado e tal, o que eu não tiro razão. Só que eu quero deixar claro para vocês, que são usuários do metrô de Brasília, o seguinte. O que eu já falei em algum dos meus vídeos aqui do canal, eu vou falar de novo para vocês. O metrô de Brasília só vai comprar novos trens quando tiver resolvido a questão da energia. Porque a energia do metrô de Brasília é monofásica e não trifásica. Entenderam até aí? Muito bem. Por que a energia do metrô de Brasília é monofásica? Porque é o seguinte... Desculpa, gente, é meu relógio. Ai. Enfim. Por que a energia do metrô de Brasília é monofásica? Porque é o seguinte. O sistema só suporta 24 trens. E se não me engano, tem não sei quantas subestações aqui de energia que alimentam o sistema. Eu não sei. Eu vou até perguntar lá, tirar a dúvida lá com os funcionários. Aí depois, no vídeo posterior, eu volto aqui e falo, tá? Então, o que acontece? Por que suporta até 24 trens? Porque é o seguinte, vamos imaginar que... Deixa eu só dar uma pausinha aqui rapidão. Então, voltando aqui, que eu dei pausa aqui pra limpar aqui meu nariz. Tá. Beleza. Vamos imaginar que o metrô de Brasília coloque mais trens novos, além dos 32 existentes, né? E aí, com essa, mesmo assim colocando, depois de ter feito a licitação e tal, tudo mais, né? Aí você coloca lá, aí eles colocam lá todos esses trens rodando juntos, junto com os trens das duas frotas. Vamos chamar essa terceira frota de série 3000, tá? Vamos chamar essa frota de série 3000.
E vamos supor, por exemplo, que a empresa contratada seja a CAF, né? A CAF tem os motores, para quem não sabe, é uma empresa espanhola. Desculpa, gente, porque eu tô quase falando meio que errado aqui, né? É uma empresa espanhola com sede na Espanha, mas a sua filial fica em Hortolândia, no interior de São Paulo, tá? Beleza. A CAF e o motor de tração dos trens espanhóis é da Mitsubishi, tá? Não sei se vocês já ouviram nos trens do metrô de São Paulo, por exemplo, da Frota H. Da Frota H e dos trens da série 7000, 7500, 8000 e 8500, todos eles têm motor de tração Mitsubishi, tá? E Mitsubishi é meio que do Japão, né? Então sem mais para descrever, né? Então, voltando ao que eu estava dizendo, tá. Então, vamos supor que essa empresa seja contratada para fabricar esses trens, né? Aí, todos os trens rodando juntos, né? O sistema não ia aguentar. E aí? O que ia acontecer? O resultado seria o apagão completo do sistema. Ou seja, haveria queda de energia e os usuários aqui do metrô de Brasília seriam deixados às escuras. Entenderam aí até agora? Então, por que o metrô de Brasília não pode colocar mais do que 25 trens? Por causa desse negócio aí que eu acabei de falar. Por causa desse apagão, tá certo? E para resolver esse problema, o metrô tem que ampliar essa questão da energia elétrica. Você não precisa nem ser entendido de engenharia elétrica, nem eu preciso ser entendido nesse assunto. Basta você pesquisar, tirar dúvidas com os agentes da estação e tal. Não precisa nem ser entendido nesse assunto de engenharia elétrica, tá bom? Beleza. Aí, o metrô só vai comprar trens novos depois que tiver feito isso aí. Agora, como assim? O que eu digo pra vocês? Eu até já falei uma vez aqui no canal, eu vou falar de novo. O metrô precisa trocar esse sistema meio que antigo, né? Que é o sistema ATO, e colocar um CBTC. O CBTC é um sistema super bem adotado em países da Europa e da América do Norte, né? São Paulo foi o primeiro a pegar esse sistema aí, entende? Só que eles estão caminhando para finalizar aí, para a instalação de todos os sistemas. Inclusive, o próprio metrô de São Paulo vai colocar na linha 3 vermelha, né? Isso, a mesma coisa na linha 2 verde e na linha 1 azul e assim por diante, tá? Porque isso aí vai diminuir praticamente um pouco o número de falhas. Se bem que no metrô de São Paulo não tem tantas falhas acontecendo, porque a energia de todos os trens do metrô de São Paulo é polifásica, né? Ela é energia boa, porque lá só rodam por dia 42 ou 43 trens, tá? 42 trens, no caso, tá? E o intervalo é mínimo, tá? Quando você tá na estação do metrô de São Paulo, quando menos espera, você já vê que o próximo trem já tá chegando, né? E se brincar, 2 chegam ao mesmo tempo, se brincar. Beleza? Então, o que eu digo com isso aí, né? Para que o metrô resolvesse essa parte de comprar trens, né? Já falei, tem que colocar essa questão da energia e também precisa modernizar esse sistema e colocar um CBTC aí da vida aí, né? Brasília precisa aprender, o metrô de Brasília tem muito que aprender com o metrô de São Paulo, muito, 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 muito. Olha a diferença de idade, gente. O metrô de São Paulo foi fundado em 68, mas entrou em operação na década de 70, em 1974. Em setembro, o mês do meu aniversário. Só que eu nem era nascido naquele tempo, né? Eu nasci em 92, em 13 de setembro de 92. Então, o metrô é o mais velho
de São Paulo, ele praticamente foi pioneiro aqui do Brasil, tá certo? Segundo eu vi na internet, eu fiz praticamente uma pesquisa, é o primeiro sistema metroviário a ser implantado aqui no Brasil, certo? E os primeiros trens que chegaram aqui, no caso, na década de 70, foram os trens da antiga Mafesa, hoje atual Alstom, tá? A Mafesa não existe mais, tá? Já foi falida nos idos de 1990, tá certo? Então, o que acontece? Né? Voltando sobre a questão da energia do metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo tem uma energia boa, demais a conta, demais a conta. Tanto que eu já falei no vídeo passado, quem não viu o vídeo sobre a visita à Estação Brás e conhecendo os trens das frotas KL do metrô de São Paulo, dá uma olhadinha, tá? Dá uma olhadinha e se quiser pode até comentar, tá certo? Então, continuando a falar sobre as diferenças entre o metrô de Brasília e o metrô de São Paulo. O que existe no metrô de São Paulo e que não tem no metrô de Brasília? Gente, é a questão... Se bem que existe ar-condicionado, sim. Só que existe mais... no caso dos trens do metrô de Brasília, tem, acho que... mais... deixa eu me pensar. Opa, lembrei aqui. Você já viu, quem anda nos trens da série 2000, tem uma parte redonda, que eu acho muito interessante, que tem a saída de ar ali, que ventila. Né? É praticamente um ventiladorzinho ali que circula por ali, né? É o que o metrô de São Paulo já tem o ar-condicionado até pouco diferente. E detalhe, como eu já falei no vídeo passado, o ar-condicionado é super bem aconchegante, congela e congela bem, que é uma beleza, viu? É uma bênção o ar-condicionado dos trens do metrô de São Paulo, tá certo? É o que o metrô de Brasília precisa, mas para que tudo isso aconteça, é necessário resolver essa questão que eu já falei no princípio desse vídeo, tá certo? E outra coisa, muita gente fala assim, mas os trens do metrô, como eu já falei, a quantidade de vagões. Mas os trens do metrô são muito pequenos, então eu queria dizer o seguinte para vocês. A não ser que, em vez... Opa, toquei na tela aqui. Em vez do metrô de Brasília derrubar as estações para ampliar as plataformas, seria o seguinte, é só, por exemplo, aparecer um arquiteto, ou se o metrô contratasse, por exemplo, uma equipe de engenharia capacitadíssima mesmo, para ampliar a questão das plataformas. Aí sim, poderia caber mais 2 vagões, ou seja, o metrô de Brasília poderia se parecer com o metrô de São Paulo, né? Então, assim, eu diria que seja essa solução, ao invés de derrubar as mais de 20 estações que estão em serviço até hoje, desde os idos de 1994, por aí, né? Então, é o seguinte, pessoal. Vocês têm que entender que o metrô de Brasília, ele tem 4 vagões. Para ampliar esse número de vagões aqui, tipo, aumentar de 4, por exemplo, para 6, ou sei lá, né? O metrô teria que ampliar o tamanho das plataformas, né? Só que isso aí levaria muito tempo mesmo, né? Então, é melhor que deixar como está, né? E tudo mais, né? Aí já vem os metrôs, essa foi boa. Vem novos trens aí por aí, né? Pode ser que o metrô faça uma licitação para compra de 10 ou mais trens, né? E aí, beleza, tá certo? Então, vamos continuar. Agora falando da questão da extensão em quilômetros de trilho. Vamos lá, gente. O metrô de São Paulo
para quem não sabe, foi eleito pela população como o melhor sistema sobre trilhos. A companhia metroviária atingiu a marca de 100 quilômetros de trilhos, com a entrada em serviço das 3 últimas estações da linha 15 Prata, que é o monotrilho, isto é, estações Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus. Aí você não fala pra mim, uai, Marcos Paulo, você é cego, você é deficiente visual, como é que tu sabe numa coisa dessa? Primeiro, eu pesquiso, tá? Eu pesquiso na internet. Inclusive, eu recomendo que vocês sigam o canal Via Trolebus, né? E pelo menos acessem um site que, inclusive, vou até deixar na descrição, tá certo? Vou deixar o site aqui do Via Trolebus, eu tenho sempre divulgado aqui o canal mesmo. Parabéns ao proprietário do canal, que ele explica muito bem sobre essa questão. Inclusive, ele citou 8 projetos ali no seu último vídeo, os 8 projetos de monotrilhos que nunca saíram do papel, né? Entre eles, o monotrilho da linha 18 Bronze, que foi cancelado, não sei porquê, mas tudo bem, né? Vamos para frente. E no caso do metrô de Brasília, a extensão em quilômetros de trilho, sabe qual é? 42,38 quilômetros de trilhos. Ou seja, o metrô praticamente está em segundo lugar, né? Praticamente quase em último lugar, no caso, né? Se eu pegar, por exemplo, um vídeo, se eu for falar do top 5 dos sistemas de metrô, falando, por exemplo, na questão de extensão em quilômetros, né? Vocês iam ficar muito espantados, né? Porque praticamente quase em último lugar, o metrô de BH, por exemplo, cidade essa onde eu morei por 3 vezes, né? Só tem uma estação, uma estação não, só tem 19 estações e 28 quilômetros de trilhos. Agora, finalmente eles vão colocar uma segunda linha. Aí eles vão aumentar um pouquinho mais. Mas eu espero que o metrô de BH... Espero que o metrô de BH pelo menos tome rumo e amplie, por exemplo, essa questão do sistema e coloque mais linhas de metrô para lá. E que BH também possa ter trens regionais ou trens expressos saindo de lá, por exemplo, da Estação Central até... Se bem que o único sistema de trem regional que atravessa, por exemplo, de Minas a Vitória os trens regionais, são os trens regionais da Vale, né? Vamos dizer trens regionais porque eles saem, por exemplo, da Estação Central e para lá na Estação Pedro no Lasco, na cidade de Cariacica, no Espírito Santo. Tá certo? Então, vamos continuar falando sobre as diferenças entre o metrô de Brasília e o metrô de São Paulo. Vamos falar, por exemplo, das estações, né? Algumas estações do metrô de Brasília, como, por exemplo, a estação 114, a estação Guará, que mais? As outras estações do plano, tipo a 112, a 108, a 102 e praticamente isso aí. Elas têm o piso tátil para pessoas com deficiência visual, tá certo? E as outras não têm piso tátil. Eu não sei por que essa demora do metrô fazer uma licitação para colocar piso tátil em mais estações, tá certo? E o metrô de São Paulo, quando eu cheguei lá, todas as estações do metrô de São Paulo têm piso tátil, tá? Que coisa, hein, gente? É de se espantar,
Por isso que eu falo por isso que eu digo para vocês que o metrô de Brasília tem muito que aprender com o metrô de São Paulo. Tem muito mesmo que aprender com o metrô de São Paulo. E a questão das escadas rolantes, né? Essa questão das escadas rolantes não preciso nem falar, porque de vez em quando dá uma pane, né? Depois volta e tudo mais, né? E uma última coisa que eu queria falar para vocês, né? É sobre a questão do atendimento da equipe do metrô de Brasília e do metrô de São Paulo, aliás, as pessoas com deficiência visual. Eu já falei em um vídeo acerca desse assunto no atendimento do metrô de Brasília, mas eu vou falar de novo, até porque quem não conhece, talvez até não sabe, né? Deixa eu tirar o dedo aqui. A minha mão direita não, esquerda, né? Pra não atrapalhar. Vou segurar a outra mão aqui. Bom, praticamente o atendimento do metrô de Brasília e do metrô de São Paulo é o mesmo, né? Só que a diferença é que aqui no metrô de Brasília não tem aquele projeto do chamado Jovem Aprendiz, né? Enquanto que no metrô de São Paulo tem esse projeto que é uma maravilha, né? Inclusive eu vi um vídeo Opa, minha mão esquerda de novo. Inclusive eu vi um vídeo do metrô de São Paulo no Twitter, que foi praticamente lançado em setembro de 2019, né? Falando do Dia da Pessoa com Deficiência, né? E aí, o que acontece? O que eu acho interessante é que a moça que trabalha lá, ela tem praticamente os seus 18 anos, né? Ela é uma jovem aprendiz. E ela tratou de ligar para um agente da estação, eu não sei que estação que era. Lembrei, a estação Vergueiro, né? E aí, o agente da estação atendeu e falou com ela que tinha um deficiente visual ali, esperando para embarcar e tal. Aí ele falou assim, olha, ele pode ir no próximo trem? Pode ser o trem 07. É 07, tá? Ele até falou, por exemplo, a frota e a letra da frota e o número do trem. Que seria o caso o sétimo trem da frota E, tá certo? Aí, o que acontece? Sabe quantas pessoas com deficiência passam por dia no metrô de São Paulo? Né? 2.000 pessoas com deficiência passam por dia, né? Diante dessas informações que eu acabei de falar, eu queria perguntar o seguinte, quero que vocês analisem comigo, tá? Eu peço até desculpas, deixa eu ver quantos minutos de duração aqui. 23 minutos aqui de vídeo. Desculpa esse vídeo estar um pouco longo, até porque eu preciso detalhar essa questão dessas informações aqui, né? Então, eu pergunto para vocês, o que Brasília tá esperando para seguir os passos do metrô de São Paulo? O que Brasília está esperando? Está mais do que na hora de Brasília, por exemplo, ter uma terceira linha de metrô. De Brasília seguir, por exemplo, o exemplo. Essa foi boa, né? Seguir o caminho da CPTM lá, colocando trens urbanos, né? Trens urbanos de 8 carros, tá, pessoal? Porque a frota da CPTM lá tem trens de 18 carros, essa foi boa. Eu falei trem de 8 carros, tá? Então, no caso, tá mais do que na hora de fazer isso aqui, né? Mas eu garanto para vocês que a construção de uma terceira linha ou quarta linha do metrô de Brasília leva mais tempo, né? A fabricação de novos trens também leva mais tempo, né? Aí muita gente fala assim, mas só em 2050 vai acontecer. Meu amigo, eu
não sei, nem você sabe o que vai acontecer em 2050. Se você vai estar vivo ou não. Ninguém sabe. Só Deus sabe. Só Deus sabe se nós estaremos vivos até lá ou não. Eu não posso prever o futuro, né? Porque se eu ficar prevendo demais o futuro, aí eu vou acabar me decepcionando, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa o vídeo ficar um pouquinho longo, porque, como eu disse, eu precisei de passar essas informações aqui em vídeo para vocês, tá certo? Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus, tá certo? Um abraço.